28 de julho, popular amanhã, é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. E este é o tema do quadro de saúde de hoje. Com a gente, o médico gastroenterologista Daniel Lemons da Silva. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado. Bom, você de casa, se tem alguma dúvida para encaminhar para o doutor Daniel, 99588-2374, apenas mensagem de texto pelo WhatsApp. Você pode mandar também sugestões para o quadro de saúde. Bom, doutor, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que pelo menos 325 milhões de pessoas, nossa, é muita gente, 325 milhões de pessoas com hepatite dos tipos B ou C no mundo. Para a gente começar, o que é hepatite e quais os principais tipos, quais as diferenças, na verdade, entre os tipos. E aí podemos somar a hepatite A também, para a gente entender a diferença para B e para C. Perfeito. As hepatites virais são um grupo específico de vírus que tem uma predileção por infectar o fígado, né? Isso que diferencia de outros vírus. E justamente as principais, principalmente no nosso meio, é A, B e C. Existe a D e a E, mas não é tanto aqui no nosso contexto, né? Sim. A principal diferença entre elas é o quê? A hepatite A é uma hepatite em que só existe o quadro agudo. A pessoa tem a infecção, acontece aquele quadro de hepatite, o corpo combate o vírus e elimina. Ele não tem risco de virar crônico, né? Sim. Já a hepatite B e a hepatite C tem essa diferença de que eles, uma vez tendo infectado, existe o risco de pode virar crônico e justamente por isso, a longo prazo, trazer diversas complicações e com isso grandes riscos. Bom, no ano passado, pelo menos 1 milhão de brasileiros tiveram contato com a doença tipo C, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Ele é o tipo mais perigoso da doença, a gente pode dizer assim, até para entender as formas de contágio, se tem relação com essas formas de contágio, ou é realmente o vírus que é muito agressivo, qual é, por exemplo, a diferença dele para B? Isso. Na verdade, é muito comum essa pergunta no consultório, o paciente perguntar, eu tenho tipo B, eu tenho tipo C, é esse mais perigoso? O mais perigoso, na prática, é o que a pessoa é portadora, aquele crônico, né? Sim. Porque tanto o B quanto o C, quando o paciente é portador, os riscos são grandes, né? Aqui no nosso meio, a relevância é maior na hepatite C, porque ela é muito mais comum que a hepatite B, né? Algo diferente, por exemplo, da Ásia e África, onde a B é muito mais prevalente, né? Então, aqui, a hepatite C, realmente, ela é mais vista, porque tem um número de morte é muito maior. Aqui no Brasil, por exemplo, as estimativas mostram que a cada 4 mortes relacionadas a vírus da hepatite, 3 em 4 são pela hepatite C. Sim. Né? Mas isso pela maior prevalência em relação à hepatite B. Mas tanto uma quanto outra pode evoluir para suas complicações graves, como a cirrose, as complicações e os casos de câncer de fígado. E no caso do contágio, por exemplo, o senhor disse que aqui é mais comum a C, isso. né? Mas, por exemplo, existe a vacina, né? Por exemplo, eu já fiz as doses, são mais de uma dose para a vacina da B. Exatamente. Existe a forma de contágio. A melhor forma é a prevenção mesmo? Ou, por exemplo, no caso da C, existe também vacinação? Justamente, da hepatite C ainda não existe vacinação. Então, a gente tem que prevenir, né? E, eventualmente, o paciente tem que descobrir e tratar. Já a hepatite B, a gente tem uma grande vantagem, que é a vacinação. Que já, aqui há cerca de 20 anos, já está no calendário vacinal. Toda criança que nasce, ainda recém-nascido, já recebe a primeira dose, né? Então, tem essa questão. Uma diferença tem em relação à hepatite B e à hepatite C, que aqui é mais comum a ser. Uma, realmente, essa questão de já ser vacinado, então já é menor a chance. Por outro lado, a hepatite B, quando em contato com o sangue contaminado, é mais fácil passar a B do que a C. Uma questão que diferencia é que acontece, uma pessoa adulta que pega a hepatite B, o risco dela virar crônica é só em torno de 20% a 30%. Sim. A maior parte das pessoas vão ter sorte e não vão ficar com o vírus. Já a hepatite C é o contrário. 70% a 80% das pessoas que têm o contato com o vírus, ele vai ficar crônico para o resto da vida, a não ser que se trate, né? Sim. Então, por isso que é mais comum a hepatite C acaba perdurando para o resto da vida, enquanto a hepatite B, até mesmo por sorte também, é menos comum acabar tendo ele de forma crônica, mas só aguda normalmente. Bom, a gente já tem pergunta, 99588-2374. Vamos para a tela, é o Pedro de Viamão. Seja bem-vindo, Pedro. Qual é o primeiro sintoma da hepatite? E até dá para a gente diferenciar entre elas, né? Até incluindo a A também, para não assustar ninguém, né? Todas as hepatites, logo que a gente pega, né? Normalmente, a hepatite A mais rapidamente, depois de poucas semanas, ou na hepatite B ou C, depois de 1, 2 meses, né? Pode apresentar sintomas. Não é regra, né? Por exemplo, hepatite A em crianças, na grande maioria das vezes, não dá sintomas. Já em adultos, sim, a maior parte tem sintomas. Quais são os principais sintomas da hepatite, principalmente na sua fase aguda?
é realmente sintomas gerais de doenças, febre, mal-estar, cansaço, perda de apetite, dor pelo corpo, enjoo, vômitos. Diarreia também é comum. E não é em todos os casos, mas justamente em muitos casos acaba evoluindo para a forma chamada ictérica, que é quando tem o amarelão no branco do olho, na pele, a urina que fica escura, às vezes praticamente cor de Coca-Cola, como a gente fala, né? E o aspecto das fezes muitas vezes ficam esbranquiçados também, né? Esses são os achados mais típicos. Mas nem em todo caso se apresenta claramente com esses achados de amarelão. Bom, essa pergunta é minha. As formas de contágio. Em um determinado momento, e aqui eu conheço pessoas próximas que tiveram contato com o vírus da hepatite C e foi um contato ainda criança. Isso lá na década de 80. Por que isso acontecia, né, na década de 80? E hoje, quais são as formas de contágio? Isso. Só para diferenciar também, a hepatite está muito relacionada a questões sanitárias, né? Sim. A água, alimentação contaminada, né? Contato pessoa a pessoa, assim, pela transmissão Contato chamada orofacial. Seria oral? Oral ou contaminado, às vezes pela mão não adequadamente lavada a pessoa. Já a hepatite C, ela é mais um contato com sangue normalmente, né? O que acontece muito realmente nas décadas passadas, e por isso muitos pacientes com hepatite C têm há décadas e muitas vezes não se sabia, é que por exemplo, o vírus da hepatite C só foi identificado no laboratório em 89 e, por exemplo, só teve para testar quem ia doar sangue, se tinha ou não, em 92, 93. Então, por exemplo, pessoas que receberam transfusão de sangue até 92, 93, se nunca fizeram, devem fazer o teste de hepatite C porque eventualmente podem ter sido portadoras. Além disso, menores preocupações, conhecimento sobre também questões de esterilização, né? Desde o manicure e pedicure, se não tem o instrumento adequado para esterilizar material, pode eventualmente transmitir. Tatuagens, manipulação com piercings, né? Tudo isso tem um papel relevante para que no passado tiveram vários casos. Um caso bastante exemplificado assim, disso é, por exemplo, antigamente se usava aquelas seringas de vidro, né? Que não eram descartáveis, que basicamente eram usadas, se fervia praticamente e usava em outros, né? E isso foi, por exemplo, também uma forma de transmissão da hepatite C no passado. Existe caso, por exemplo, de equipes de futebol profissional em que vários jogadores tiveram contaminação porque era usado no passado isso para fazer vitaminas mesmo em vários pessoas, por exemplo, e acontecia a contaminação. O senhor recomenda, então, hoje, quem tem, por exemplo, mais de 40 anos ou está próximo dos 40 anos, se nunca fez, né? Tem pessoas que quase nunca, ou nunca fizeram exame de sangue, por exemplo. Recomenda fazer esse tipo de exame? Porque não sabem realmente se tiveram ou não contato. Justamente. Não dá para esperar ter algum sintoma para querer pensar, né? Algumas vezes não vai dar sintoma nesses casos crônicos. E justamente esse ponto de corte de 40 anos é, inclusive, recomendado pelo Ministério da Saúde. Toda e qualquer pessoa a partir dos 40 anos, se nunca fez, deve sim fazer um teste de hepatite. Né? E abaixo disso, também, se for o caso, não custa fazer, porque em muitos casos nem sempre consegue identificar da onde que foi a contaminação. Então, qualquer pessoa vai fazer um check-up e, idealmente, faz um teste de hepatite, mas prioritariamente acima dos 40 anos. E é muito bom, então, estar atento desde o dentista, tatuador, quem coloca piercing, manicure, a gente prestar atenção no ambiente, se está tudo, né, esterilizado de forma correta. Fica esse alerta aí para que você... Né, hoje em dia, a tatuagem praticamente todo mundo está fazendo. Né? No caso das doenças sexualmente transmissíveis, o uso da camisinha, isso é fundamental? É importantíssimo. Preservativo? Né? Isso. Por exemplo, aqui, assim, a gente tem tido mais recentemente muita associação da hepatite B e hepatite C. Hepatite B, principalmente, um contato relativamente fácil através da relação sexual. Algo que é bem atual, um surto que está acontecendo, e se identificou principalmente em São Paulo, mas também em outros lugares do país, em relação à hepatite A, que normalmente está relacionada à questão essa de contaminação alimentar, tem acontecido mais por questão de relação sexual, né? Principalmente na relação entre homens, na verdade, né? Tem acontecido vários casos de surtos de hepatite A, né? Tanto que em São Paulo, de 2016 para 2017, mais do que triplicou a ocorrência desses casos. Né? Então, algo que era muito pouco visto antigamente, era mais comum na infância, pelas questões sanitárias, hoje em dia tem se visto muito mais, mesmo também em jovens adultos. Assim. Relativos às práticas sexuais que realizam, né? Via oral, nesse caso da hepatite A. E o uso do preservativo fundamental para as duas hepatites. Com certeza. Bom, a gente tem um gráfico aqui, só este ano, segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 30 mil novos casos devem ser diagnosticados. Aqui no Rio Grande do Sul, tem
um índice maior de mortalidade. A gente está vendo o gráfico agora, vou pedir para colocar na tela. Quais são as possíveis razões dessa taxa de mortalidade com hepatites aqui no Rio Grande do Sul? Isso. Não existe realmente uma resposta única que explique toda a situação, mas, na verdade, existe uma soma de fatores. Uma das principais é que o vírus da hepatite C que a gente tem em nosso meio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ele tem uma característica de pertencer mais ao genótipo 3, que é um dos subtipos da hepatite C. Sim. Né? Diferente de outros lugares, que o mais comum é 1. E, hoje em dia, se sabe que esse genótipo 3 ele é um pouco mais agressivo, traz um pouco mais de risco de evoluir no futuro para cirrose e câncer. Né? Isso é uma questão em relação ao vírus. Outras questões são relacionadas à epidemiologia da população. Aqui, por exemplo, no nosso estado, em especial a nossa capital, ela é a campeã nacional de casos de HIV, comparando o resto. Então, a soma do HIV, por exemplo, com a hepatite, é outro fator que aumenta muito esse risco, né? Sim. Fora os fatores, a questão associada do etilismo, do alcoolismo, né? Também muito prevalente. Então, na verdade, acaba sendo uma soma desses vários fatores que acabam levando a essa nossa triste situação nesse momento. Pois é. O diagnóstico é feito através de um exame de sangue? Perfeito. Bom, e nesse caso, doutor, o senhor acabou de falar do alcoolismo, por exemplo, né? Quem tem contato com o vírus sempre fica naquela situação, pode consumir álcool, como é que funciona hoje o tratamento? E até em cima disso, né, o Ministério da Saúde anunciou um plano nacional de erradicação da hepatite C até 2030. A gente já sabe, câncer e cirrose podem matar. Né? Então, nesse caso, as pessoas que tiveram contato, como é que hoje funciona o tratamento? Elas podem se livrar do vírus e podem voltar a ter uma vida normal? Sem abusar. Se for beber moderadamente, sempre. Com hepatite ou sem hepatite, enfim. Idealmente, a bebida alcoólica não deve ser ingerida, né? Até pelo menos ter feito uma avaliação ampla, ter tratado assim, né? Existe tratamento, isso é muito importante, né? Porque existe muitas confusões assim que a gente vê no dia a dia. A hepatite C, que é justamente um dos métodos a erradicar, tem tratamento e tem cura, né? Hoje em dia é um tratamento que é simples, é feito com comprimidos, poucas reações e com altas taxas de cura, quase 100% em muitos casos, né? Já em relação à hepatite B, não existe realmente uma cura, mas existe tratamento que permite manter um controle da doença, ainda que tenha que usar a medicação de forma mais contínua a longo prazo, né? E são medicamentos que, apesar de serem bastante caros, na verdade, do ponto de vista financeiro, inacessíveis para a grande maioria da população, isso é uma situação não só do Brasil, no mundo, ele é fornecido hoje em dia pelo Ministério da Saúde para todo o paciente que necessita. Sim, hoje pelo SUS a gente consegue. Tanto pelo SUS, mesmo o paciente que é privado tem condições também de conseguir através do Sistema Único de Saúde, porque são medicações muito caras realmente, né? Mas é fornecido, dispensado para toda a população, conforme a solicitação médica, caso a caso. Bom, doutor Daniel, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por atender o nosso convite. E deixo aqui esse minuto final para o senhor lembrar as principais orientações para que a gente possa se prevenir contra as hepatites e estimular o diagnóstico rápido para quem ainda não tem ideia, nunca fez um exame de sangue, por exemplo. A prevenção é importantíssima, né? Questão de sempre relação sexual protegida, uso de qualquer material cortante, seja um alicate, às vezes mesmo uma lâmina, por exemplo, doméstica, de barbear, de depilar, não ter um compartilhamento, usar próprio. Cuidados higiênicos, sempre lava a mão, depois vai no banheiro, antes de comer, fora, né? E são cuidados importantíssimos, né? Em relação à questão do diagnóstico, ele está muito facilmente disponível hoje em dia, tá? Mesmo, independente do paciente ter condições de um plano de saúde ou pelo SUS, ele está disponível hoje na forma de testes rápidos em praticamente quase todos os postos de saúde, em que não precisa haver uma marcação de consulta para pegar um pedido de exame para ir fazer o teste. Esses testes rápidos hoje em dia, disponíveis nos postos de saúde, é só chegar sem agendamento, é feito na hora ali, normalmente é só aquele pique no dedo que pega uma gota de sangue, bota na tira, em torno de meia hora já tem o resultado para ver se tem ou não algum teste reagente para hepatite C ou hepatite B. Então, não existe a dificuldade hoje em dia de ter que marcar uma consulta, ter que ir fazer o exame. É imediato, com poucas horas já se resolve. Não precisa jejum nem nada. Não precisa nada disso, é bastante simples, está disponível amplamente nos postos de saúde. Bom, doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, doutor Daniel Lemons da Silva, e eu quero lembrar, está aqui na tela, ó, todo mundo junto no Julho Amarelo, para que a gente possa combater todo tipo de hepatite, previna-se sempre e, se está na dúvida, faça o exame para realmente não espalhar essa doença, né, para outras pessoas, e geralmente são pessoas próximas que a gente gosta muito. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por nos atender. Boa noite.